Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Testes com vacina de Oxford não provocaram efeitos colaterais no Brasil. Decisão da Justiça vai liberar mais de 1.000 condenados por tráfico. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Ministério da Saúde confirmaram que já foram notificados sobre a paralisação dos testes da vacina de Oxford contra a Covid-19. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. E os brasileiros que tomaram essa vacina, hein? Oi, Patrícia. Boa noite a todos. 5.000 brasileiros que participaram dos testes continuarão sendo acompanhados. De acordo com a Universidade Federal de São Paulo, responsável pela pesquisa no Brasil, aqui não houve registros de reações adversas. O laboratório que desenvolve a vacina de Oxford notificou que os países que integram o estudo, E a decisão foi tomada depois que um voluntário do Reino Unido apresentou uma forte reação adversa. Para os testes, nesses casos, é um procedimento padrão de segurança. 18.000 pessoas participaram do ensaio clínico. Agora não haverá a inclusão de novos voluntários. Patrícia. Obrigada, Nathalie. E em São Paulo, mais de 1.000 presos que cumprem pena em regime fechado ganharam direito à liberdade. Então vamos saber o que aconteceu com a Giovana Rizardo. Boa noite, Giovana. Explica pra gente. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. O Superior Tribunal de Justiça, ele concedeu habeas corpus coletivo para condenados por tráfico de drogas sem antecedentes criminais e também que não integram organizações criminosas. Esses presos têm pena de 1 ano e 8 meses de prisão. Essa decisão veio depois que a Defensoria Pública apresentou dados, fez um pedido com base em dados da Secretaria da Administração Penitenciária. Em março desse ano, 118 homens e 82 mulheres cumpriam pena mínima por tráfico de drogas em regime fechado. A Defensoria argumentou que a Justiça Estadual não tem aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aliás, e do Superior Tribunal de Justiça. Esse tipo de tráfico, ele não é considerado hediondo. A decisão é da 6ª turma e ela foi unânime do STJ. E isso vai ajudar, então, a evitar novas condenações desse tipo. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E o Supremo Tribunal Federal determinou agora à noite a transferência do ex-médico Roger Abdelmaci para um hospital penitenciário após um pedido da defesa. Roger está detido no presídio de Tremembé desde o fim de agosto, onde cumpre pena de 173 anos de prisão em regime fechado por crimes sexuais. Um incêndio que atinge o Pantanal chegou ao Parque Estadual Encontro das Águas, que é conhecido por ter a maior concentração de onças pintadas do mundo. O William Franco tem as informações para a gente. Olá, William. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite. Fazendeiros da região forneceram maquinários, caminhões, pipas e até tratores para combater as chamas. O trabalho dos bombeiros começou há um mês. São 122 homens atuando diretamente contra o fogo. Existe uma preocupação extra com as pontes de madeira da região. Os bombeiros atuam para evitar que regiões fiquem completamente isoladas pelo fogo. 9 pessoas que estavam em risco por causa das chamas foram resgatadas pelos bombeiros. Patrícia. Obrigado, William. O novo marco legal do saneamento básico foi sancionado em julho com a meta de garantir água potável para 99% da população até 2033. A presidente da Agência Nacional de Águas, Cristiane Dias, falou sobre os desafios do setor no JR Entrevista desta terça-feira. O
grande desafio é a ANA começar a exercer, a implementar esse novo marco por meio dessas normas de referência, ter legitimidade, fazer normas de referências adequadas, equilibradas, estáveis, que possam ser assimiladas pelas agências infranacionais, pelos prestadores de serviço. Não adianta também querer fazer um mundo de normas da noite para o dia se os prestadores e as agências infranacionais não tiverem condições de se adaptarem. Então, tudo tem que ser feito numa gestão no tempo. Então, é um trabalho muito sério, é um grande desafio. A gente tem ouvido todos os interlocutores, os atores. É um trabalho também de bastante diálogo para que a gente possa identificar qual a expectativa do mercado e as contribuições que todos esses atores podem dar. O governo do Rio anunciou que vai fazer uma grande avaliação nos processos de incentivos fiscais concedidos às empresas. Vamos até lá com Pedro Paulo. Qual é o objetivo, Pedro? Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa revisão faz parte dos ajustes que o governo se comprometeu a fazer para que o regime de recuperação fiscal, assinado com o governo federal, seja prorrogado até 2023. Na avaliação do governador em exercício Cláudio Castro, o estado do Rio fez avanços na contenção de despesas, mas ainda falta elevar as receitas. O incentivo fiscal é usado para atrair empresas, a instalação de empresas ou então para estimular setores da economia do estado. Essa varredura vai servir para saber para quais deverão ser mantidos e para quais suspensos. A ideia é voltar a cobrar impostos dos negócios que não atingiram as metas previstas nos decretos que concederam essas isenções. Patrícia. Obrigada, Pedro. O Conselho Nacional do Ministério Público aplicou uma pena de censura ao procurador da República, Deltan Dallagnol. O processo foi aberto pelo senador Renan Calheiros, que alegou que o procurador interferiu nas eleições para a presidência do Senado no ano passado. Essa seria uma forma de exercer atividade política, o que é proibido para integrantes do Ministério Público. O senador comentou a decisão. Essa decisão do CNMP que condena Deltan Dallagnol, apesar de branda, ela é o primeiro passo para que nós possamos responsabilizá-lo por danos morais causados a mim. Ele fez várias investigações sem prova, o Supremo já arquivou mais de 2/3 para me tornar multi-investigado e, com isso, prejudicar a minha imagem em qualquer eleição. Na eleição para o Senado em Alagoas e na eleição para a presidência do Senado, de modo que ele não tentou interferir, ele interferiu verdadeiramente e nós provamos. É a primeira vez que alguém prova a utilização político-partidária do Ministério Público Federal. E olha, 500 mil de crianças foram diagnosticadas com Covid-19 nos Estados Unidos. O país atingiu esse número depois de um aumento de 16% nos casos infantis nas últimas 2 semanas. A correspondente Evelyn Bastos tem todos os detalhes. Os dados são da Academia Americana de Pediatria e da Associação de Hospitais Infantis. As aulas começaram nesta terça-feira em alguns dos maiores distritos do país, como Chicago, Houston, Dallas, Baltimore e subúrbios de Washington. Mas quase todos começaram o ano remotamente. Na cidade de Nova York, professores e funcionários voltaram às escolas, mas o prefeito Bill de Blasio anunciou mudanças há uma semana, depois que educadores disseram que as salas de aula não estariam prontas para reabrir esta semana. Em vários estados no sul e centro-oeste do país, as escolas estão abertas há mais de um mês, o que resultou em uma série de quarentenas de alunos e paralisações temporárias das aulas. Patrícia. Bom, e essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Uma boa noite para você.